Muito bem, meu nome é Luciano Martins e eu, a partir de hoje, vou dar início a alguns vídeos que vou gravar relatando a minha passagem pela Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. Eu estarei aqui postando a partir de agora alguns vídeos de experiências que eu tive, de coisas que vivi lá dentro, que vi, que presenciei, de tantas coisas que eu tenho ouvido falar, né? Relatos, e decidi então dar início a esses vídeos a partir de agora. Eu vou ler aqui um versículo que está em Levítico, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Então, veja bem que a responsabilidade que está sobre aqueles que serviram de testemunha, que viu, presenciou, conviveu com coisas terríveis, com situações constrangedoras, com injustiças, com tantas coisas erradas que há dentro dessa instituição chamada IURD, e ficar calado. Então essa pessoa, como diz o texto, ela levará a sua iniquidade. Se não denunciar aquilo que viu ou aquilo que soube. Eu vou repetir o versículo, eu vou tornar a ler para você ver que nós estamos também embasados dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. Levíticos capítulo 5, versículo 1. Eu estou lendo aqui no computador, eu estou com a tela do computador aberta. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, ou seja, se você, se eu, se nós testemunhamos alguma coisa, se nós fomos testemunhas de alguma coisa, nós presenciamos alguma coisa, né? E pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Ou seja, se eu me calar diante de coisas que eu vi, que eu soube, que eu presenciei, se eu não falar nada, se eu ficar calado, eu estou sendo cúmplice daquele pecado. É exatamente isso. Então, no decorrer de tanto tempo que se passou, por que agora eu decidi a falar algo que eu vi, que eu soube, que eu presenciei dentro da IURD? É justamente por isso. Porque precisa de pessoas, quanto mais pessoas se levantarem para denunciar essas barbaridades que são feitas dentro dessa instituição que se diz religiosa, que se diz de Deus, que de Deus não tem nada. Então, quanto mais pessoas se levantarem para denunciar, para esclarecer, vai contribuir com o reino de Deus e contribuir
com a sociedade e com aqueles inocentemente que estão entrando nesse jogo sujo que é a Igreja Universal, e dessa manobra política, materialista, esse jogo do Edir Macedo e da sua cúpula. E eu estou falando porque eu fui obreiro da IURD, convivi, não nos bastidores dela, porque como obreiro eu fui muito limitado. Você que é obreiro, você que é jovem, você que está com sonho de ser um pastor da IURD, eu vou gravar alguns vídeos justamente dirigido a você que é obreiro, a você que é um evangelista, a você que é um adolescente que sonha, como eu um dia sonhei, e ser um pastor da IURD, fazer a obra, não é? A obra, como se dizem lá, né? Fazer a obra de Deus. Mas de obra de Deus, ó, não tem nada, é obra do homem. Eu não tenho medo nenhum, temor nenhum de dizer aqui que Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, a Universal, nunca, e não é, e acredito que nem vai ser, obra de Deus. Talvez no início dela, talvez no princípio dela, talvez assim foi um pouco a obra de Deus. Quando Edir Macedo pregava lá no Coreto, quando ele começou a pregar no Coreto, quando ele começou com os primeiros templos simples, né? Um homem talvez que queria realmente ganhar almas para Jesus, mas depois que ele conheceu a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, depois que ele se envolveu no meio disso, como meio de ganhar dinheiro, de arrecadar fundos e de crescer os seus patrimônios e patrimônio da própria igreja, porque tem vídeo aí do próprio bispo Romualdo. Pode procurar no YouTube que você vai ver um áudio dele falando que a intenção dele não é de abençoar as pessoas, a intenção dele é de crescer o patrimônio material da Igreja Universal. Olha que barbaridade, olha que absurdo. Um líder religioso, um homem que se diz ser portador do Evangelho de Cristo na terra, um homem que diz que tem chamado para a obra porque eles estão ali e são mediadores, são pregadores, e dizer uma coisa bárbara dessa, uma barbaridade dessa, e muitas outras coisas. E eu vou relatar aqui o que eu vi, não foi que ninguém me contou, no tempo que estive como obreiro lá dentro, o que eu vivi lá dentro, o que eu sofri lá dentro, escravidão terrível, tá? Perseguição. Se você não fazer do jeito que eles querem e da maneira que eles querem, você é perseguido, você é injuriado, você é caluniado, você é tido como derrotado, fracassado, e daí por diante. Eu dirigi núcleos da Igreja Universal. Para quem sabe, está lá, sabe que eu estou falando, que na Igreja Universal existem núcleos, né? Em outras igrejas são congregações, outras células. Na Igreja Universal, até então, na minha época, era núcleo. Então eu fui um obreiro que estava a ponto de entrar na obra para ser um pastor. Mas, graças a Deus, que Deus não permitiu e não deixou.
que eu me tornasse um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu acho que se eu tivesse ido ser um pastor, ou eu teria me decepcionado bastante, como muitos, ou eu estaria lá até hoje, talvez até como um bispo, não sei, no meio dessa sujeira toda, dessa imundícia carniça que é esse sistema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, o meu relato é para você, obreiro. Eu estou dizendo aqui mais especificamente o que eu vou gravar é para obreiros, é para adolescentes, jovens que querem ser pastor da Igreja Universal. Eu vou relatar aqui coisas que eu vivi lá dentro, coisas que eu presenciei, sabe? Muita barbaridade, escravidão, arrogância. Eu vou relatar aqui o que fizeram comigo 30 dias antes de eu me casar. Eu me casei dentro da Igreja Universal. A minha esposa, que é casada comigo até hoje, quando lá cheguei, ela já era obreira da igreja. E me casei, eu me tornei obreiro, me converti, eu me tornei obreiro e me casei. Mas eu vou contar a você o que tentaram fazer comigo 30 dias antes de eu me casar. Eu vou relatar a você o que tentaram fazer para que eu acabasse com o meu noivado, porque a intenção deles não é que você vá para a obra casado. A intenção deles é que você vá para a obra solteiro, novo. Por que a Igreja Universal não é como as outras demais igrejas? Você que está aí, por exemplo, com um obreiro que já tem aí 38, 40 anos, 35 anos, você pode esquecer. Você nunca vai ser pastor de Igreja Universal. Que você já está perdendo o seu valor, você já está sendo descartado, você só serve como obreiro. Por quê? Porque o obreiro é aquele que paga óleo, é aquele que paga o suco de uva da ceia, é aquele que compra coisas, material de limpeza para dentro de igreja. Talvez aí na sua sede estadual, nas catedrais, você não faça isso, não sei. Mas na minha época, no meu tempo, nas regionais principalmente, da onde eu congregava, da onde eu estava, nós tínhamos que pagar tudo isso. Tudo isso. Os obreiros, lavar a igreja, lavar banheiro de igreja, lavar cozinha, comprar azeite, tudo, envelope. Nós pagávamos os propósitos que o pastor às vezes fazia dentro da igreja, e a quantidade de jornal que eu cansei de comprar, que eu cansei de pagar, e tinha que pagar, e tinha que fazer. Então eu vou relatar para você aqui, obreiro, e para você, jovem, adolescente, são verdades, e tentar, pelo menos fazer a minha parte, de abrir os seus olhos, de relatar aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, presenciei como obreiro dentro da Igreja Universal e quase sendo praticamente um pastor, porque eles tinham muita confiança em mim como obreiro, porque eu era um obreiro, vamos dizer, um obreiro de ponta, sabe? Eu tinha tudo para arrebentar, como dizem lá, dentro da igreja, dentro da instituição. Eu tinha tudo para arrebentar. Eu crescia núcleos, tudo que colocavam para mim fazer, eu me destacava. Então, eu era para eles um meio de lucro. Mas graças a Deus, que Deus é bom e não permitiu que lá eu estivesse. Então eu vou agora interromper esse vídeo e mais à frente eu vou retornar com outros vídeos. E você que está aí assistindo, divulgue esse vídeo, divulgue o meu canal, por favor, porque eu vou falar muitas coisas aqui interessantes destinado a você que é obreiro, a você que é jovem, a você que é adolescente, a você que está aí dentro da IURD pensando em ser um pastor, ser um auxiliar, que sonha de repente, como eu já sonhei um dia em ser um bispo.
né? Eu vou falar tudo isso mais à frente, tá certo? E mais uma vez aqui eu vou deixar esse versículo para você. Mais uma vez eu vou deixar esse versículo para nós encerrarmos. Levítico capítulo 5, versículo 1. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Então não seja cúmplice do erro, do pecado, da sujeira, desse sistema macabro, desse sistema horrível que é a IURD, essa igreja chamada universal, que de igreja não tem nada, ok? Breve eu estarei retornando com todos vocês. Até mais.